E aí, pessoal, retomando um pouco, falando baixinho ainda, retomando um pouco o canal porque é preciso voltar. Isso aqui não pode parar, o Grêmio precisa muito agora e a hora é de união total. Eu vou falar nisso também, o plano de engajamento e outras pequenas notícias que eu recortei pra gente recomeçar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes eu quero deixar claro com vocês aqui, o parceiro mais ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa esse valor para você. Entre agora na descrição do vídeo e fale com o pessoal da Mais Ágil e resolva o problema do FGTS. Eu tive um problema, gente, de ordem renal, que eu acabei fazendo muita força, tinha náuseas. Isso acabou atacando a minha voz. E por isso que eu não vim aqui nesses 2 últimos dias. Tô começando a recuperar um pouco a voz, eu perdi completamente a voz. E eu tô recuperando. E o canal, o YouTube, precisa que a gente atualize. Então peço desculpas que a voz ainda não está perfeita. Espero que amanhã ou depois a gente já possa retomar. Mas faço questão de vir aqui colocar já vídeos pra gente ir conversando. Não consegui nos donos da bola na terça, não consegui no da quarta, na segunda eu fui, mas também não consegui falar muito porque já estava muito mal. Eu separei algumas notícias que são importantes para que a gente discuta aqui neste momento onde o Grêmio foca todas as suas forças no campeonato da Série B, que tem início no sábado contra a Ponte Preta lá em Campinas. A primeira, as chegadas, né? Sem dúvida as chegadas. Uma que eu queria muito reparar, eu estava olhando no Instagram a manifestação do Ricardinho quando chegou no aeroporto e disse esse tipo de espírito que a gente precisa. Ele chegou, fez os exames, treinou, fez gols no treinamento e está totalmente integrado. Ricardinho é mais um centroavante, ele é mais jogador que o Churin. Churin que se apresentou lá na equipe do Atlético Goianiense nesses dias, que tem a sorte lá, o Grêmio vai pagar 60% do seu salário lá, mas vamos falar do lado positivo, que é a volta de Ricardinho, jogador que chegou aqui em outubro de 2020, que jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20, foi goleador ali, e depois começou a sua caminhada no profissional e foi um pouco pressionado. Eu gostei do início, é importante dizer, o Grêmio vence o Internacional no Beira-Rio com um gol de Ricardinho. Ricardinho foi importante ali, mas ele acabou perdendo gols, o Grêmio acabou entrando em crise, ele foi emprestado para Portugal e agora está voltando. E nesse retorno eu torço demais para que dê certo, demais, quero muito ver Ricardinho brilhando com a camisa do Grêmio e nos ajudando nessa caminhada. Essa foi a primeira chegada, na segunda-feira. Na segunda, também em Porto Alegre, chegou Gabriel Teixeira, fez os exames, esteve mais próximo também e já treinou, fez gols também e mostrou muita vontade de estar aqui. É um jogador que o Grêmio, para comprar, precisa pagar perto de 10 milhões de reais, ou seja, perto de 2 milhões de dólares. Ele vem aqui aparentemente para ser o reserva do Ferreira. Essa pelo menos é a ideia que eu tenho inicialmente quando o assunto é Gabriel Teixeira, mas eu gostei muito da entrevista que ele deu. Ouvi, eu só não podia falar. Mas essa entrevista foi muito legal, porque mostrou vontade de estar aqui, integração com o treinador e uma ideia de vencer na vida. E isso é muito importante, porque a gente precisa disso. Portanto, Ricardinho e Gabriel Teixeira, 2 reforços para o ataque já. E o terceiro, e me parece o mais importante, é Elkson. Ele não foi anunciado ainda oficialmente, mas ele está trabalhando, todos viram ele hoje correndo em volta do campo com o Diego Souza, e ele é a grande contratação. Segundo as informações, o Grêmio buscou parceiros para contratar, o Grêmio organizou toda uma frente para convencer o jogador a vir para o projeto da Série B e conseguiu chegar esse jogador aqui, o que é uma grande vitória para o Grêmio. Grande vitória para o Grêmio. Elkson é ídolo na China, jogador que, por exemplo, está jogando como chinês em Porto Alegre. Para você ter uma ideia, ele vai usar uma vaga de estrangeiro aqui.
Então imaginem só o tamanho desse jogador, ele é ídolo lá e ele vem para ser o principal jogador do Grêmio nessa competição. É um centroavante diferente do Diego Souza, mas ele vai dar mais contribuição para o time. E eu acho excepcional a contratação do Elkson. Não pelo jogador que eu conheci, mas sobretudo pelo jogador que a gente está vendo que pode nos ajudar. O Grêmio praticamente definido a partir disso. A gente sabe que o Guilherme também está sendo contratado. Ele tem um pré-contrato com o Grêmio e a informação é que pode chegar antes, mas as datas estão terminando, então a tendência é que chegue em junho. Um jogador interessante também, cria do Grêmio, um extremo pela direita ou pela esquerda, um cara que compõe atrás, também pode ser um baita de um nome para a gente organizar um grupo mais coeso para fazer o enfrentamento que precisa. Difícil enfrentamento, complicado enfrentamento da Série B. O Grêmio que deve estrear, eu vou falar no próximo vídeo, deve estrear com praticamente o mesmo time que venceu o Gauchão, mas que vai ser muito pressionado, muito cobrado. Todos vão querer tirar uma casquinha do Grêmio. É assim o futebol, é assim a realidade que a gente está vivendo. Então, que o Grêmio consiga, com um grupo mais coeso, chegar sempre forte para esses jogos e esses enfrentamentos. Me parece que esse é o principal ponto, a principal notícia que a gente precisa fazer. Alguns pontos são interessantes aqui, que são as saídas. O Grêmio confirmou a saída do Jean-Pierre para a equipe do Avaí, pagando cerca de 50% dos seus direitos lá, os seus salários. Lembrando que o Jean-Pierre ficou praticamente 3 meses sem receber, em razão daquele imbróglio todo que vocês conhecem, e agora vai tentar sua vida lá no Avaí, que é um clube diferente do Grêmio, com ambições diferentes, mas é um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro e que tem uma responsabilidade que talvez seja a principal delas permanecer. Jean-Pierre chega nesse ambiente sem jogar futebol desde novembro e a gente torce que ele tenha sucesso. O Grêmio vai pagar metade do salário até novembro, quando ele retorna. Vamos ver o que vai dar. Lembrando que o negócio bom, que era o negócio para o Grêmio, dos 18 meses lá na Turquia, acabou vencendo. O Grêmio vai cobrar aí esses salários lá na FIFA. Não sei se isso vai vingar ou não, mas é algo que a gente tem que também considerar. Outros jogadores que a gente queria, que eu faço questão de referir aqui, que não estão nos planos, um deles é Rildo. Nós já falamos sobre ele em outro momento. O Rildo entrou, era uma esperança, deve ser emprestado a partir de agora. Acabou não ganhando espaço com o Roger, e eu torço demais pelo Rildo, acho que é um jogador interessante. Talvez um outro modelo de jogo ele agregaria, mas no 4-1-4-1, tendo que recompor tão atrás, não é o jogador que o Grêmio espera que fosse, então não vai ter. E o outro, e aqui vejo um erro de avaliação grosseiro do Grêmio, é Pedro Lucas, que também foi colocado numa segunda linha de grupo, trabalhou bastante pelo lado direito para ver se poderia ali compor uma solução para Campaz, mas com a chegada do Gabriel também foi para o fundo da fila e Pedro Lucas também deve ser emprestado. O staff do jogador se incomodou porque essa notícia vazou primeiro da imprensa, o que faz parte, mas esse é um ponto que a gente tem que entender como fazendo parte do jogo. Esse jogador eu quero muito que o Grêmio reavalie, pode não ser agora, mas que seja depois, porque o Grêmio precisa de um jogador do talento do Pedro Lucas. Eu sou muito fã dele, espero muito vê-lo brilhar. Vou ficar acompanhando muito, tanto o Pedro Lucas como o Rildo. O Grêmio que hoje, pela manhã, lançou um plano de engajamento, mas isso eu falo daqui a pouco, quando a voz der uma melhorada, porque isso tem muita coisa pra gente discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.